Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje sobre mediunidade. Essa faculdade que algumas pessoas têm ostensivamente, né? Que são chamados, denominados de médiums. Então, de onde vem essa palavra médium? Vem do latim, que significa meio, intermédio. São essas pessoas que podem fazer, que fazem esse intermédio, esse meio entre o plano espiritual e o nosso plano aqui terrestre, né? Então são denominadas médiums, que vem do latim médium. E isso foi um tema bem trabalhado por Allan Kardec na codificação, no livro dos médiuns. Ele fez várias perguntas aos espíritos ali orientadores, né? Os espíritos que acompanhavam ele na codificação, e obteve muitas respostas bacanas. Eu indico a vocês que vão lá e leiam, é muito importante isso, tá? Ele chega a perguntar se todas as pessoas, se todos nós somos médiums, e eles respondem claramente que não. Mas aqui eu quero dar um parêntese e explicar um pouquinho melhor sobre isso. Se a gente for analisar a mediunidade em seu estado pequeno, latente, interpretando como inspiração, como alerta, como uma comunicação que muitas vezes a gente sente, a gente tem a impressão que escutou uma voz, que previu algo. Ou seja, se for essa comunicação que existe com o mundo, com o plano espiritual, com os amigos espirituais, então eu diria que todos nós, sim, somos médios. Não tenham dúvidas quanto a isso. Todos nós temos a mediunidade em seu estado latente, pequeno, e que pode ser desenvolvida e trabalhada, caso queira, né? E aí vai se intensificando e vai se aprimorando. Mas aquela mediunidade em seu estado, né, o seu grau alto, né, numa potência maior, ou seja, aqueles médios ostensivos como Chico Xavier, Divaldo, né, que tem aquela mediunidade de vidência, alguns têm de psicografia, psicofonia, né, audiência. Ou seja, existem mediunidades específicas, né, e que algumas pessoas têm nesse estado ostensivo, né? Estado maior, exagerado, grande. Então, essas pessoas, quando Allan Kardec pergunta, voltando agora ao ponto, os espíritos respondem: não, a mediunidade não é para todo mundo. Essa mediunidade ostensiva, tá, gente? Ela não é, porque existem vários fatores para se dar. Existe o fator biológico, físico, que foi estudado em algumas experiências, que esses médios tinham numa glândula do cérebro, na epífise, um arranjo físico ali diferenciado, certo? Um arranjo físico passava por ali e era diferenciado das pessoas que não tinham essa mediunidade ostensiva. E antigamente, inclusive, existem pessoas hoje que ainda acreditam que essas pessoas deveriam ser chamadas de esquizofrênicas, de malucas, teriam algum quadro, né, psicológico de não normal, ou seja, teria algum problema mental. Mas na verdade também foi comprovado por experiências que, pelo contrário, essas pessoas teriam a saúde mental, teriam uma qualidade de vida melhor do que quem não tinha essa mediunidade, obviamente que trabalhada em seu estado de equilíbrio, né, em sua dedicação. Esses médios realmente já renomados e que têm a mediunidade bem aproveitada, né, bem estudada, cuidada. Então isso vai crescendo, vai evoluindo, e eles vão, por mérito, tendo cada vez mais os benefícios, né? Então, outras perguntas foram feitas. Allan Kardec também indagou se os médios, esses médios, eles seriam pessoas mais evoluídas espiritualmente,
pessoas com moral mais elevada, pessoas melhores, e por isso teriam essa mediunidade. E a resposta foi não. Essa mediunidade, ela se dá por questões físicas, tanto do cerebral, né, que eu falei, da epífise, esses arranjos cerebrais, como pelo perispírito também, que está ali em conjunto, trabalhando, né, para ter essa ligação e esse elo, e se apresentar dessa maneira forte. Inclusive, muito provavelmente pessoas da mesma família, parentes também já tiveram isso, também vai pela genética, e tem esse cuidado. Agora, o uso da mediunidade é que vai se dar e vai aumentar e vai trazer melhores benefícios àqueles médios que têm um comprometimento maior com sua evolução moral, com a moralidade, fazer o bem, né? Não mentir, não enganar, procurar sempre ser um cristão, ou seja, todos esses passos que nós todos temos que fazer e ter a consciência de tentar cada vez se melhorar. Então, com o tempo, esses médios, sim, ou irão perder a mediunidade, se não fizer isso, porque existem médios que não são pessoas boas e existem pessoas do moral elevado que não são médios. Compreendo. Uma coisa não puxa a outra. Então, esses médios que têm essa mediunidade ostensiva, se não trabalhar junto com a moralidade, com sua evolução, vai perder a mediunidade. E vai pagar também um preço muito alto pelo mau uso dela, entende? Então, a gente tem que ter sempre cuidado de, sempre que for consultar, ouvir um médium, não imaginar que é um guru, que é um salvador, que tem uma evolução moral muito elevada. Não, tenham cuidado para se analisar e refletir sobre tudo isso aí, dentro do contexto, né, e dentro da perspicácia. A gente tem que realmente compreender a situação para poder tirar algum tipo de conclusão. Enfim, a mediunidade, ela se dá mais ou menos nesse sentido. Era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre a mediunidade. Mas enfim, ler o livro dos médios é de uma importância muito grande. Inclusive, Allan Kardec, na questão 460, quando fala agora dos médios em estado latente, que são pessoas que não têm essa mediunidade tão ostensiva, né, que é a maioria das pessoas, na questão 460, se esses pensamentos que são nossos, que nos chegam, realmente são nossos, ou tem influência, ou não pertence só a gente. É uma pergunta muito interessante, que daí começa a se desdobrar. Eu vou colocar até para vocês aqui, ó, dá uma olhadinha. Então, ele pergunta se nossos pensamentos realmente são nossos, só nossos. E os espíritos falam, não, né? Não. E, inclusive, hoje em dia, isso está mais notório. Hoje em dia, se a gente parar através da nossa maturidade já intelectual, maturidade espiritual, a gente vai perceber que nós somos influenciados a todo momento e a toda hora somos sugeridos, né? Ideias sugeridas por espíritos. Então, muitas vezes a gente se conhece, sabe até onde vai o nosso limite, sabe a nossa imaginação, sabe o que a gente vive, e às vezes nos vem uns pensamentos que fogem disso, não tem nada a ver com a gente. Então a gente tem que se questionar, peraí, esse pensamento realmente é meu? Eu sou uma pessoa que tô buscando o caminho da retidão, sou uma pessoa certa, comprometida com Cristo, com o cristianismo, com o evangelho, e esse pensamento está me chegando por quê? Então a gente tem que ter esse cuidado também, porque muito provavelmente esse pensamento não será nosso. Então é por isso que é sempre importante a gente se conhecer e ver realmente o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, para não ser influenciado, né? Para não ser obsediado, para não ser pego de surpresa. Então isso é muito importante. Mais uma vez eu digo, todos nós temos essa mediunidade, mesmo que pequena ou quase imperceptível, mas temos. E se a gente buscar cada vez mais se melhorar, orar, rezar, se comunicar com bons espíritos, né? Então isso vai realmente acontecer e nós vamos ser cada vez mais ajudados, de acordo com o nosso comprometimento e com as nossas ações, obviamente, porque tudo acompanha o que a gente quer, o que a gente pensa, tá? Então
é falando um pouco sobre a mediunidade, um pouquinho mais em outros vídeos a gente fala um pouquinho mais. Um grande abraço a vocês. Inclusive, para ilustrar o que a gente falou, que esses pensamentos que nos chegam muitas vezes não são nossos e que a gente pode ser muito influenciado, vou contar uma história aqui que Allan Kardec fala isso da codificação. Ele chamou um médium para ir com ele a um teatro e não avisou nada a ele, mas chegando lá, ele queria sondar, queria saber até o que ponto os espíritos podem influenciar nos nossos pensamentos. E ele chegou para o médium e perguntou: você está vendo algum espírito aí? Tal. E o médium disse: estou. Eles tá, eu gostaria de saber um pouco da influência desses espíritos dos pensamentos da gente. Onde é que tá? Que você tá vendo aonde? Aí ele mostra lá no primeiro andar, lá no teatro, tem duas senhoras lá, né? E aí eu poderia ter um espírito lá próximo a elas e eu poderia tentar a comunicação. Aí Allan Kardec: por favor, eu queria saber se qual tipo de influência ele poderia fazer para essas senhoras. Então o médium disse: tá bom. Então o médium se comunica e tal, e faz esse pedido. O espírito chega, se aproxima de uma das senhoras, fala no ouvido dela alguma coisa, e de repente a senhora que escutou fala com a outra, né, baixinho, e as duas se levantam e saem, vão embora do teatro. Ou seja, e aí o médium fala, né, e descreve essa situação toda para Allan Kardec. Ele mostrou as duas senhoras, e aí de repente Allan Kardec viu as duas senhoras saindo, e Allan Kardec: caramba, o que foi que aconteceu? Ele explicou, né, olha, o espírito chegou, conversou, falou alguma coisa com a outra, e a outra de repente conversou com a outra e saíram, foram embora. Ou seja, a influência total, né, dos pensamentos e do que os espíritos podem nos provocar, nos alimentar, ideias que nós temos. E muitas vezes a gente tem uma ideia aqui latente e o espírito chega e reforça. Então a gente tem que ter bastante cuidado e bastante equilíbrio. Outro exemplo, Haroldo Dutra também, numa de suas palestras, ele fala que nós às vezes temos problemas familiares, questões bobas, como por exemplo, o casal tá brigado, tem algum problema ou tá bem, e aí o espírito chega no outro dia e só fala assim: olha, ela não fez aquilo não que você pediu, ou olha, ela ainda tá dormindo e você quer estar aqui trabalhando, fazendo as coisas, ou o contrário. E aquilo ali já tá latente e o espírito só chega, já só acende a brasa, né? Já tá lá tudo pronto, o espírito só chega, acende a brasa e provoca aquele climão do final de semana todo eu perdido, do dia todo eu perdido. Ou seja, então, quando vierem pensamentos, principalmente fora do que a gente está acostumado a ter, a gente tem que ter bastante cuidado. Obviamente que o oposto a gente tem que aproveitar, pensamentos bons, ou seja, espíritos superiores também nos estimulam e nos inspiram. Então a gente tem que ter sempre o caminho da retidão, do bem, para poder merecer coisas boas e positivas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a vocês.